Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra em meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.700 vídeos diversos à sua disposição para serem usados com responsabilidade. Vai ao blog, tem muito texto para pesquisa. Tem também ainda o Facebook e o Instagram. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas, porque o que eu faço aqui é uma tentativa de salvar almas perdidas. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, referente ao dia 21 de março de 2024, quinta-feira, quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria, prefácio da Paixão número 1. Temos o ofício do dia com... O prefácio é o da Quaresma. E o ofício do dia. Vamos lá então? Pesquisa no site novaaliança.com.br. Antífona de entrada. Cristo é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Trecho de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Vamos agora à coleta. Vamos coletar nossos pedidos, nossos agradecimentos. Rezemos. Assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3º ao 9º. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus de teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 105, versículos do 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor teu Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. O Evangelho de Jesus Cristo, mas antes nós temos a aclamação ao Santo Evangelho. É importante nós aclamarmos antes da proclamação.
Vamos lá então, primeiro aclamar o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, versículo 8. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis o Pai, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões desse texto de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Temos aqui a primeira reflexão, é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Abraão é o primeiro elo de uma corrente que se estende ao longo da história da salvação. História que tem como centro e ponto de chegada a pessoa de Jesus Cristo. Abraão esperava a manifestação plena da vida, e isso só acontece com a presença e a prática de Jesus. Como as autoridades não aceitam a vida de Jesus, Jesus oferece a vida que Jesus oferece, as autoridades não aceitam essa vida, eles planejam essas pessoas, esses indivíduos maledicentes, planejam eliminar Jesus. Para escândalo de seus conterrâneos, Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Recorda o nome de Yahvé, de Deus, com que Deus se deu a conhecer a Moisés por ocasião da saída do Egito, da libertação da escravidão no Egito. Jesus assume esse nome por ser o Filho de Deus que revela de modo pleno o projeto do Pai. Não comprometidos com Jesus, os chefes recolhem pedras para apedrejá-lo. Ameaçado de morte, Jesus se retira do templo e se esconde. Hoje, como sempre, muitas pessoas são ameaçadas de morte. Por quê? É uma indagação desse livro. Palavra e Vida 2013 agora também tem uma pequena reflexão do texto João 8, versículos de 51 a 59. João 8, versículos de 51 a 59. Existe uma frase dos judeus no Evangelho de hoje que de alguma maneira resume o confronto que se reflete nos evangelhos desses dias e que culminará na morte de Jesus. Mas quem pensas que és tu? É essa a frase. Jesus não tem um bom currículo, não pertence a uma família famosa, não estudou com nenhum rabi de categoria, não nasceu em Jerusalém. É só um judeu marginal, procedente da Galiléia pagã. Quem ele pensa ser para ensinar aos que já sabem tudo?
sobre Deus. É melhor que se cale. Não parece às vezes que somos também desses que sabem tudo? É uma indagação desse livro. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Não verás jamais a morte. João 8, versículos de 51 a 59. É o título da leitura da liturgia comentada de Santini. Esta é uma promessa, mais ainda a garantia que Jesus faz a todos os que guardam a sua verdade, ou seja, que aderem plenamente à pessoa e à doutrina do Salvador. Não verá jamais a morte. Na encíclica Veritatis Splendor, de João Paulo II, nosso santo e que foi Papa, o item 8 começa com a citação do Evangelho de Mateus 19, versículo 16. Mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? O Papa comenta, o Papa e nosso santo João Paulo II. Do fundo do coração surge a pergunta que o jovem rico dirige a Jesus de Nazaré. Uma pergunta essencial e irresistível na vida de cada homem. Refere-se de fato ao bem moral a praticar e à vida eterna. O interlocutor de Jesus intui que existe um nexo entre o bem moral e a plena realização do próprio destino. Trata-se de uma pessoa piedosa, um israelita que cresceu, por assim dizer, à sombra da lei do Senhor. Podemos imaginar que se faz esta pergunta a Jesus não é por ignorar a resposta contida na lei. É mais provável que o fascínio da pessoa de Jesus tenha feito surgir nele novas interrogações acerca do bem moral. Sente a exigência de se confrontar com aquele que tinha começado a sua pregação com este novo e decisivo anúncio: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. No item 12, o texto continua. Vejamos o que São João Paulo II disse. Depois do importante esclarecimento, um só é bom, Jesus responde ao jovem: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Mateus 19, versículo 17. Deste modo, anuncia-se uma estreita relação entre a vida eterna e a obediência dos mandamentos de Deus. São estes que indicam ao homem o caminho da vida e a ela conduzem. Pela boca de Jesus, novo Moisés, são entregues novamente aos homens os mandamentos do Decálogo. Ele mesmo os confirma definitivamente e nos propõe como caminho e condição de salvação. O mandamento está unido a uma promessa. O objeto da promessa na antiga aliança era a posse de uma terra onde o povo pudesse viver uma existência em liberdade e conforme a justiça. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 25. Viver conforme a justiça na nova aliança. O objeto da promessa, aliás, na nova aliança, de Deuteronômio é o Antigo Testamento. Na nova aliança, o objeto da promessa é o reino dos céus. Como Jesus afirma ao início do discurso da montanha, que contém a formulação mais ampla e completa da nova lei. Está lá em Mateus 5, versículo... Mateus do capítulo 5 ao 7. Em conexão evidente com o decálogo confiado por Deus a Moisés no Monte Sinai. A realidade mesma do reino se refere à expressão vida eterna, que é a participação na própria vida de Deus. Só depois da morte se realizará em toda a sua perfeição, mas, pela fé, ela já é agora luz de verdade, fonte de sentido para a vida, participação inicial na sua plenitude de seguimento de Cristo. Os primeiros missionários, a legião de santos que se dedicou ao anúncio do Evangelho, sabiam muito bem que não eram simples divulgadores de ideias e conceitos, mas atuavam diretamente com a salvação. Atuavam para salvar almas. Seu trabalho, no tempo, comunicava a vida eterna. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Espero tua salvação e pratico teus mandamentos. Espero tua salvação e pratico teus mandamentos.
Salmo 119, 166. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou e, portanto, seguiram Jesus, e nós podemos seguir também os santos, porque eles são exemplos na vida terrena. Santo do dia 21 de março, São Lupicínio ou Lupicino, abade, que faleceu em 480, junto com seu irmão São Romano, fundou abadias no Jura francês e um convento de freiras dirigido por sua irmã. Santos do dia 21 de março, santos mártires de Alexandria, faleceram em 339, receberam a palma do martírio em uma sexta-feira santa, quando arianos e pagãos invadiram as igrejas onde rezavam. Santo do dia 21 de março, Santo Endeu, abade, faleceu no ano 542. Obteve do rei Oengus a ilha de Arã, na baía de Galway, onde erigiu diversas igrejas e mosteiros. Santo Endeu. Santo do dia 21 de março, São Tiago Confessor, foi mártir do ano 824. Em Constantinopla, defendeu firmemente o culto às imagens sagradas, motivo pelo qual foi morto. Santo do dia 21 de março, São Nicolau de Flui, eremita, faleceu em 1487. Casado e com 10 filhos, uma família grande, portanto, esposa e mais 10 filhos, renunciou a importantes cargos, abandonou o mundo aos 50 anos e fez-se eremita. É o padroeiro da Suíça. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, filho de camponesas, Nicolau nasceu na cidadezinha de Flui, por isso Nicolau de Flui, onde hoje é a Suíça. Mesmo sem aprender a ler e a escrever, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. Entre 1440 e 1444 foi soldado e depois oficial militar nas guerras que os confederados declararam aos Habsburgos. Casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. Passaram-se 20 anos, mas em Nicolau de Flui a voz de Deus, que o chamava a uma vida de entrega total, jamais se apagou. Muito pelo contrário, pois ele chamava essa voz de lima que aperfeiçoa e aguilhão que estimula. Enfim, o Senhor lhe concedeu as 3 graças que ele queria: o consentimento de sua esposa e filhos para partir, a ausência de tentação de voltar, a possibilidade de viver sem beber e sem comer. Embora seu último filho fosse recém-nascido, Nicolau partiu finalmente com o objetivo de se retirar e entrar para a vida monacal nas comunidades da Alsácia, com as quais estava em contato. Nicolau não foi muito além de Liestal, para não ficar muito longe da casa. Assim estabeleceu-se em um lugar íngreme chamado Hanft, onde construiu uma cela de tábuas, que depois se tornou a capela dos habitantes da localidade. Naquela cela viveu por 20 anos, vestido com roupas rudes, descalço, com um terço na mão, alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Esta sua escolha despertou a curiosidade dos habitantes da região. Muitos o procuravam para conversar com ele, para pedir conselhos, explicações sobre coisas religiosas e até espiá-lo, observá-lo. Eles o chamavam de Brother Klaus, irmão Klaus, que falava com simplicidade, sem comparações eruditas, porque seu conhecimento sobre Deus vinha do coração. Não obstante sua sede de solidão, ele recebia a todos e transmitia a sua mensagem de paz que provinha do Evangelho. Em todas as coisas a misericórdia é maior que a justiça, dizia. Nicolau não deixava sempre seu refúgio, e se o fazia, era por uma boa causa. Por exemplo, em 1481, pediram para ele impedir uma guerra fratricida no país. Devido à sua intervenção junto à Assembleia de Stans, hoje
o santo é recordado como pai da pátria. Nicolau de Fleury faleceu em sua cela em 1487, no dia em que completava 70 anos de idade. Foi canonizado por Pio XII, Papa, em 1947. Oração. Encontra-se na tradição da Igreja uma oração feita por São Nicolau de Fleury. Ouse rezar com ele. Meu Senhor e meu Deus, afastai de mim tudo que me distancia de vós. Meu Senhor e meu Deus, concedei-me tudo que possa me aproximar de vós. Meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permite-me de viver sempre na vossa presença. Amém. Santo do dia 21 de março, Beato Tomás Pilchard, presbítero, que é sinônimo de padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1591. Foi varão douto e manso, executado durante o reinado de Isabel I da Inglaterra. E ele foi morto por ser sacerdote católico. Santo do dia 21 de março, Santo Agostinho Zaurong, presbítero e mártir, faleceu em 1815. Presbítero é sacerdote ou padre. Sendo guarda de cristãos encarcerados, converteu-se e tornou-se sacerdote. Foi preso e morto em Sichuan, na China. Santa do dia 21 de março, Santa Benedita Cambiadio Fracinello. Foi religiosa e faleceu em 1858. De comum acordo com seu marido, renunciou à vida conjugal e fundou em Ronco Scrivia, perto de Gênova, na Itália, o Instituto das Irmãs Beneditinas da Providência. Este instituto era para a formação de meninas pobres e abandonadas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. Significa paz de Deus, Shalom e Adonai, Deus. Shalom, paz, Adonai, Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas é o nosso divino Pai Eterno. É o Pai das Misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo. E agora eu clamo também do aramaico. Agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Quem crer nele como Deus, o Deus do amor infinito, e for batizado será salvo. Quem não for batizado nem crer em Jesus Deus, já está condenado. O tempo para a conversão é nessa passagem temporária pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.